Eu vou respeitar muito o professor Jefferson, que está com o título de professor. Mas eu gostei que você entrou na live aqui, professor Jefferson, que eu vi um comentário seu. A hora que eu estava falando a respeito do êxodo 33, você fez uma correção a respeito da questão verbal. Deixa eu lhe fazer a pergunta: você conhece hebraico? Um pouquinho, não tanto quanto você, mas eu conheço. Ok, então beleza. Miranda, vou compartilhar a tela aí, por favor. Compartilhe para mim, que eu quero que o professor Jefferson leia para mim e explique para mim, por gentileza. Leia para mim, por favor, o texto hebraico para mim e me fala onde está o verbo que você falou que ele tem um sentido atemporal. Vamos lá. O hebraico mais antigo, professor. Está aqui, O mais antigo. Tá. Aqui o mais antigo. O hebraico mais antigo. O verbo, ele não é conjugado. O verbo não é conjugado? No passado, no presente e no futuro. Ele pode ser compreendido dessas três maneiras. No hebraico... Em hebraico? Grego, né? Em hebraico? No hebraico mais antigo. Rapaz, então as gramáticas... Mas leia para mim, por favor. Fala onde que está o verbo aqui, por gentileza. Vamos lá. E disse mais. Não poderás... No hebraico! No hebraico! Tá, o hebraico que é mastorético. Vai lá. Tá? Não vou me atrever, não. Vaiomer lo. Liroti et fanai. Não vou. Não, eu só perguntei. Até agora eu não vi ninguém falar o hebraico corretamente, cara. Tá, eu não vi vamos lá. até agora ninguém falar o hebraico corretamente. Okay. Então eu não vou pagar mico aqui na internet de falar o hebraico errado. Aqui a gente fala a língua dos anjos, irmão. A língua dos anjos você não fala. Mas olha só, Jefferson, você foi arrogante em querer corrigir o professor, mas você não sabe nem o idioma. Como é que você quer corrigir algo que você não sabe? Mas vamos lá, querido. Vamos lá. O hebraico, deixa eu explicar aqui que eu não terminei. Quando foi escrito... Oh, Jesus. Ele não tem esse passado, presente e futuro. No hebraico não existe. No hebraico não existe. No hebraico não existe. Quando ele diz ide... Mas tu não sabe nem ler o hebraico, como é que você sabe de alguma coisa, cara? Cara, alguma coisa do hebraico, como você sabe, eu também sei. Jefferson, vamos lá, Jefferson. Entendeu? Jefferson, deixa eu fazer uma pergunta. Quando eu quero falar uma ação no passado, uma ação que ocorreu lá no passado, na gramática hebraica, qual é o nome que eu dou? Que tempo é esse? Passado é passado. Não, em hebraico, qual o termo que eu dou? É tempo, ação concluída. Vamos lá, para facilitar para você. Quando eu tenho um verbo que ele está se tratando de uma ação concluída, qual o nome que eu dou em hebraico? Não em hebraico, gramaticalmente, que tempo é esse? Uma ação concluída. Exemplo, no princípio criou Deus, Bereshit bara Elohim. O verbo bará, verbo bará, do tronco cal, terceira pessoa do masculino singular, de qual tempo? Tempo perfeito ou tempo imperfeito? O verbo bara. Estou te dando um exemplo. Perfeito. Tempo perfeito. Por que o tempo perfeito? Porque é uma ação concluída, ok. Olha o que você falou, não vou nem te corrigir. Vai, explica no hebraico aí, Jefferson. Então vai lá, explica no hebraico aqui para mim a oração novamente diz. Vai lá, oração diz, vai lá. Aqui a oração aí, ó, vai lá. Tá compartilhada aí, explica aí para mim. Ó, deixa eu botar aqui. Pronto. Explica aí. Amplia só o hebraico ali, Sabino. Vou ampliar. Bota o Zoom 300 aí. Pronto, tá aí. Vai, explica aí pra gente aí. Eu não me atrevo, já falei, eu não me atrevo a ler o hebraico. Ok, então vou te explicar. Professor, tá? Eu tenho explicações, cara. Professor, com todo respeito, então. Tá, professor, com todo respeito. O que eu vou fazer? Que eu sabia o hebraico menos que você. Tá, professor. Ô, Jefferson, escuta mais, cara, seja mais humilde. Tá, eu vou explicar. Vai Homer e disse, lo, não, turral. Portanto, liroti, ver, et, partido do caso objeto direto, panaive, sufixo, minha face. Que, pois, lo, não, irani aqui, ó, irani, verá. A mesma raiz, que é a raiz era, ra, aqui é o sufixo pronominal. Ra-adam, o homem, varraive, viverá, aqui, ó, o verbo que eu te falei, ó. Rai, viver.
Varrai, aqui eu tenho um vade conversivo, tirando o verbo aqui, ó, de viverai do tempo perfeito, colocando para o imperfeito, por isso que fica viverá. Então, aqui que você falou, aqui não existe anacronismo, não. Homem nenhum, ou nenhum, verá, ó, só que o homem tá aqui, ó, pois não verá homem e viverá. E interlinearmente é isso, tá? Então, aqui é viverá. E você foi lá no chat que eu vi, e você fez um comentário. Então, eu queria que você estivesse aqui presente realmente para me explicar, porque para me corrigir, como eu já falei, no anonimato é fácil. Eu quero ver me corrigir ao vivo aqui. Agora, prove que eu estou errado aqui agora. Prove. Agora, vamos lá. Ver a face de Deus é impossível? Deus não é espírito? Ô, Jefferson, tu chegou aqui cheio de arrogância, meu irmão, falando aí com o Glaucio aí, cara. Chegou aí, batendo nos peitos, aí chegou no chat aí querendo dar uma de sabichão. Tu nem sabe ler, interpretar o português, tu não soube interpretar o português em Lucas, lá no texto que a gente leu lá em Tiago, e querer dar uma de sabichão no hebraico e não sabe nem ler o hebraico. Você conhece o hebraico a fundo? O quê? O hebraico não, mas eu não fico falando igual você, eu não tô querendo corrigir ninguém. O que eu falei? Você quis corrigir. Todo mundo veio aqui. Você quis corrigir o professor. Você não sabia nem no português. Ele não é inequívoco. Ninguém é. Todo mundo já pegou no erro aqui. Ele paga no micro, todo mundo aqui. Todo mundo é comum. Jefferson. Todo mundo erra. Jefferson, todo mundo erra. Mas preste atenção quando você quiser corrigir alguém, saiba mais do que ele, tá? Exato. Saiba mais do que ele, tá bom? Isso é bom, isso é bom. Mas é fácil você falar ninguém tá errado, a humildade precede a honra. Escute, a humildade precede a honra e a altivez precede a queda. Tá escrito na sua Bíblia. Seja mais humilde, então, quando querer corrigir alguém. Por favor, tá? Por favor. A lança aí ficou nas alturas, hein, Jefferson? Só que vou passar a palavra aqui pro Mano. Mano, seja bem-vindo, boa noite. Agora habilite o microfone, Mano. Boa noite, professor Fábio Sabino. Boa noite. Tudo bem? Alegria, satisfação em tê-lo aqui e estar junto com você um tempinho aqui, mas é muito rápido porque a gente vai ter um encontro com a minha galera agora, né, daqui a pouco, no nosso canal lá. Nem entrei com o meu canal, justamente para que ninguém nem saiba o canal que eu vou estar, para evitar a galera que está aqui concentrada aqui nesse encontro, né, magnífico, vou dizer assim, magnífico, né? Ô, Fábio, deixa eu te falar, professor. Eu estava ouvindo algumas indagações já há algum tempo, né? Os seus questionamentos são bem pertinentes do ponto de vista ipsiliteris, né? Levando a regra, principalmente das regras do ponto de vista da exegese, se a gente partir do princípio e daquilo que se fala, as etimologias das palavras que você coloca, é muito fácil contextualizar um texto na nossa língua, por exemplo, esse texto que você está falando com relação de certamente morrerás, se você não tiver conhecimento da linguagem poética do texto, né, e para quem que foi escrito o texto, e qual era o propósito, é muito fácil dizer que, de maneira literal, estava falando que simplesmente iriam morrer do ponto de vista biológico. O que o texto não diz isso, né? O texto não diz. Esse não é o pensamento judaico com relação ao texto, né? Nós que seguimos a Torá, sabemos que não é isso que o texto está dizendo, né? Mas eu quero marcar um outro horário, professor Fábio. Só um minutinho, mano. Só um minutinho, não. A sua oportunidade, aproveite agora. O que o texto está dizendo, então? Não. Eu vou ler só um pequeno estudo, rapidinho, tá? Sim. Porque são muitos estudos e tal, e você já estava passando por outro texto, e eu tenho muita dificuldade, eu sou autista, então eu tenho muita dificuldade quando alguém sai de um assunto, já entra em outro, eu tenho muita dificuldade quando alguém sai de um assunto, já entra em outro. E vai para outro, não. Vamos estudar o texto. Não, eu estou me referindo à temática que você mesmo levantou.
Isso. Não, eu falo que você começou a falar de um outro assunto, aí eu falei, poxa, dá para parar nesse assunto aqui agora para a gente poder, pelo menos, exaurir um pouco disso aqui. Né? Então pode ir para outro. Só você me falar qual foi o outro assunto que eu levantei, que você queria exaurir, qualquer outro. O texto com relação a essa tal suposta morte biológica, né? Encontrada em Gênesis 2,17, tá? Sim. Certo? Então, algumas pessoas afirmam isso, né? Que por que não morreram, né? Em 2017. Eu vou trazer apenas aqui, ó. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Que não dessa não comerás. No dia que dela comeres, certamente morrerás, né? Algumas pessoas já afirmaram que a Bíblia não quer dizer necessariamente que diz isso, né? Em vez de que Adão e Eva, né, não morreram no momento em que comeram fruto. Elas argumentam que a passagem realmente quer dizer morrerás, que não é, certamente morrerás, que é de onde deduz que Adão e Eva morreriam no mesmo dia que nascesse, né? Morrer naquele dia ou começar a morrer. Esse é o primeiro ponto, né? Para. Me explica o que... Calma. Depois você pode refutar. Não, eu só vou te fazer uma pergunta em cima disso. Isso aí vai explicar o que é o começar a morrer? Isso, sim, eu estou tentando... tá, beleza. Eu acho que é melhor nós, assim, com todo respeito, tá? A sua maneira de interpretar, até porque você é um exegeta, então eu já te avalio já há muitos anos, eu conheço o seu estudo, sei por onde você vai, sei por onde você vem, já conheço isso tudo, essa história toda, tá? O texto está falando da alteração do DNA. O texto está falando da alteração do DNA. A morte começa na alteração do DNA. Vamos entender o livro de Enoque primeiro? Antes de você pular para o livro de Enoque? Calma. A gente tem que entrar no livro de Enoque nisso. Não, então, calma, vamos por partes. Só um minutinho, calma. Agora você me escuta. Eu falei pontuações, ok. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando o livro do Gênesis está sendo escrito, as pessoas sabiam o que era DNA? Não. Você não precisa saber que é DNA para saber se vai morrer ou não. Não. É que você falou. Não, você falou de alteração de DNA. Primeiro. Sim. Quando você escuta. Deixa eu fazer a pergunta para você entender. Deixa eu fazer a pergunta, aí você me responde. Se você não deixar eu fazer a pergunta, vai ficar difícil. Em primeiro lugar, eu quero que você me mostre que os escritores que escreveram o Gênesis, primeiro, tinham conhecimento do que é o DNA, e segundo, que eles tinham conhecimento de alteração de DNA. Apenas isso, vai lá. Certo. Primeiro, nenhum autor de nenhum texto tem que saber exatamente o que está escrevendo. Se a gente acredita, partindo do princípio de que existe uma inspiração divina, eu não preciso falar algo que eu conheça de termos de ponto de A a Z. Espera aí. Se você quer tirar o elemento divino, inspiratório de uma escritura, e ficar somente na literalidade da escritura, a Bíblia é toda mentirosa. Tenho muita dificuldade. Quando alguém sai de um assunto, já entra em outro. Tenho muita dificuldade. Quando alguém sai de um assunto, já entra em outro. Porque é impossível as previsões, por exemplo. A previsão de Jeremias é um dos maiores engodos. Por quê? Porque Jeremias profetiza. Vou trazer o texto aqui para você. Jeremias profetiza que o povo estaria exilado no período de 70 anos na Babilônia, certo? Está escrito isso? Está escrito? Eu não quero que você saia pela tangente, mano. Eu fiz duas perguntas e você não me respondeu. Só pra gente entender. Não, eu não lido com a teoria da maiêutica. Mano, ó, vou fazer... Nós estamos falando de dois elementos. Jeremias se levanta... Peraí, só para concluir aqui. Jeremias se levanta e Jeremias afirma o seguinte, ó. O nosso povo será cativo na Babilônia por 70 anos. Beleza, tá. Aí o povo vai e fica cativo durante 70 anos. Aí você fala, não, mas isso aqui é um elemento o quê? Histórico, jurídico, existia uma condenação. Qual é o elemento que deu a ele essa razão de profetizar que 70 anos o povo estaria no Egito? Muito simples, a própria lei. Deixa eu falar uma coisa, mano. Peraí, deixa eu terminar. Não, deixa eu terminar. Não, deixa eu só te cortar agora, sabe por quê? Deixa eu concluir. Deixa eu concluir o raciocínio. Deixa eu falar aqui pro Mano, que é assim, o Mano reclamou
que eu tinha saído do assunto. Aí eu falei, então volta ao assunto que você queria. Nesse assunto aqui agora, para a gente poder, pelo menos, exaurir um pouco disso aqui. Então pode ir para outro, só você me falar qual foi o outro assunto que eu levantei, que você queria exaurir, qualquer outro. O texto com relação a essa tal suposta morte biológica, né? Encontrada em Gênesis 2,17, tá? Sim. Certo? Aí tá falando de Gênesis. Agora você mesmo sai do assunto e vai para Jeremias? Aí eu não te entendo. Vamos pautar. Eu estou lhe dando atenção daquilo que você argumentou, que você queria ter esse comentário sobre X. Eu te fiz 2 perguntas e você tá saindo pela tangente usando a teoria da Maieult. Em primeiro lugar, eu quero que você me mostre que os escritores que escreveram Gênesis, primeiro, tinham conhecimento do que é o DNA, e segundo, que eles tinham conhecimento de alteração de DNA. Apenas isso, vai lá. Me desculpa, quero que você... Primeiro que a Maieult Primeiro você está no meu canal, então tenha respeito, eu começo por aqui, tá? Aqui não é canal bagunçado não, vou voltar novamente. Você vai explicar, que é isso que as pessoas querem saber, não saia pela tangente não. Primeiro, aonde o texto aí você espiritualizou para falar de DNA, eu quero saber a alteração do DNA, onde os escritores tinham conhecimento, sem espiritualizar o texto. Me dê o fundamento, por favor, vamos lá, é sobre isso que eu quero. Então vai lá, me dê a resposta. Não, então vou fazer uma pergunta sem nenhuma responde para mim, por favor. Vou responder com outra pergunta. Por que o povo ficou 70 anos no Egito? Novamente, humano, novamente, caiu pela tangente. Mano, me desculpa. Eu estou respondendo com outra pergunta. O pessoal está curioso, querendo saber, mano. Então, vou lhe responder da mesma forma que aconteceu na vida de Jeremias, que aconteceu na vida de Moisés, na vida de Josué, na vida de José, de qualquer um daqueles que estavam. O que precede uma revelação é a sua lei. Não havia lei no período de Gênesis. Se não há lei, não há uma ordenação jurídica. No período de Jeremias, por exemplo, existe uma ordenação jurídica. Eu vou explicar aqui a diferença, tá? Mano, novamente. O assunto que você levantou, que estou questionando, é DNA. Não pode terminar, porque o assunto não é esse. Deixa eu falar. Você quer falar sozinho. Você quer falar sozinho. Vamos lá, acho que as pessoas estão vendo muito bem. Infelizmente, ele levantou o assunto, não tem argumento que eu sei. O que faz agora? Sai pela tangente, vamos discutir uma outra coisa que é mais fácil. Então, eu aceito você discutir qualquer outro assunto, contanto que você me fala, professor, eu não tenho explicações para falar a respeito de DNA e de alteração de DNA. Se você admitir, aí você pode pegar o assunto que você quiser. Pode ser? Vai lá. Pronto. Então, deixa eu concluir. Vou falar sobre DNA? Posso falar? Já era para ter falado, né? Tá enrolando aqui na minha live e não fala. Então, tá bom. Vou tentar concluir. Se eu conseguir concluir, eu volto para o mesmo assunto e te trago a resposta. Mas eu preciso concluir. Mano, deixa eu te falar, eu não tenho tempo para isso, tá? Tem outras pessoas aqui. Não, Fábio, você tem todo o direito de argumentar. Agora você tem que aprender. Só que você não quer entrar no assunto DNA, meu filho. Espera um pouquinho, vou dar oportunidade para os outros aqui, aí depois você volta com o assunto, tá bom? Para me ouvir lá, o Santos, que eu tô mais de 2 horas de live, eu tenho que estar na live do Miranda, e nem o Santos falou ainda. E você que já tem o tempo aqui, ó, passando o tempo, ele fala de DNA, você não falou. Depois você fala novamente, mano. Santos, boa noite, seja bem-vindo.